O que você destaca para a gente aí da fala do presidente? Em primeiro lugar, aí cumpre parabenizar, né, o jornalismo da PAN, especialmente o professor Augusto Nunes, né, por essa entrevista exclusiva com o presidente, fazendo aí um balanço de escopo bem amplo aí desses 100 primeiros dias de governo. Eu acho que, bom, vamos focar a análise aí no que é mais importante, mais urgente, que é a reforma da Previdência e a relação entre governo e Congresso. Abre aspas para o Jair Bolsonaro. Nós somos aqui um parceiro dos demais poderes. Nós devemos ouvir os parlamentares e buscar solução para suas demandas, que em grande parte passam por nós, assim como as nossas propostas passam pelo parlamento. Continua o presidente. Se eu me engajar mais a respeito da questão da Previdência e outros avanços legislativos, né, vão dizer que estou interferindo no poder legislativo. Nós somos 3 poderes independentes. Eu fui parlamentar por 28 anos e eu sei bem o que acontece lá dentro. E nesse tom ele complementa: eu não quero jogar dominó com ninguém lá em Curitiba. Aqui o presidente ele deu uma descrição do que é a articulação republicana, que a gente sempre fala, fundada no diálogo, para esclarecimento, aprimoramento e por aí vai. A gente tem que deixar muito claro que o voto parlamentar ele não pode estar condicionado a nenhuma vantagem pessoal ou política concedida pelo Executivo. Esse é o fim do toma lá da cá e, para mim, é a verdadeira revolução promovida por essa administração até o momento. Aí, falando sobre a Previdência, tem 2 leituras diferentes. Tem a que o presidente demonstrou na entrevista quando ele fala o seguinte: se eu for pensar em reeleição, eu faria uma reforma light ou até não faria. Essa é a visão do presidente. Agora, o jornalista Lauro Jardim, na coluna dele no O Globo, dia 7 de abril, ele trouxe uma outra visão muito interessante que ajuda a gente a entender os movimentos do Congresso. Olha o que diz o Lauro Jardim. Alguns parlamentares de grande influência no Congresso têm dito reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que dê uma economia de 1 trilhão, como a proposta pelo governo, seria tornar Jair Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria no Brasil. Por isso, estrategicamente, avaliam que passar uma reforma entre 500 bilhões e 600 bilhões seria mais adequado. Olha a loucura. Os caras estão condicionando o voto, certo, aos benefícios, eventuais benefícios ao governo de turno. É meio aquela história do quanto pior, melhor. Você torce contra o Brasil e você vota para prejudicar o cara lá na frente. É assim que funciona a política brasileira e por isso que a gente tem que colocar os 2 pés atrás quando a gente fala em articulação política nos moldes antigos. Aí, o outro ponto que eu gostaria de destacar sobre essa questão da Previdência é o modus operandi da oposição, uma tecla que eu vivo batendo aqui, que é a da obstrução, desinformação e diversionismo. O Jair Bolsonaro, ele comentou a covardia inata aos parlamentares em relação à opinião pública e à sua própria reeleição, citando um caso dele próprio. Aqui, abro aspas de novo. O PT é especialista em fazer isso. Em 2002, quase perdi o mandato. Uns 60 parlamentares perderam. Apresentou-se uma proposta de reforma da CLT, eu votei favorável. Fomos massacrados. Supostamente, nós teríamos votado para acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, licença para gestante, obviamente tudo mentira. E para explicar isso daí, era quase impossível, porque PT e PCdoB, juntos com os sindicatos, fizeram uma campanha massiva na internet, nas escolas, em trens no Rio de Janeiro. A gente via nas estações mais movimentadas o pessoal panfletando. Quase perdemos o mandato. Não é fácil lutar contra um partido que ainda tem capilaridade e torce para o quanto pior, melhor. O que é isso? É a velha estratégia da desinformação. Antes era feito com panfletagem nos trens do Rio de Janeiro. Hoje em dia é feito na internet. É falar que a Previdência não tem déficit. É falar que a desvinculação das receitas da União é o mecanismo responsável pelo déficit. É falar que se as grandes devedoras do INSS quitassem as suas dívidas, o problema estaria resolvido. Isso é tudo mentira. Então, a gente tem a mesma situação, o mesmo modus operandi de 2002 é o modus operandi de 2019. E para fechar, queria falar aí sobre projetos simultâneos, né? O Augusto Nunes teve a seguinte colocação no finalzinho da entrevista: eu acho um erro o Congresso alegar que não pode discutir 2 projetos importantes ao mesmo tempo. E a análise do Bolsonaro: quem está trabalhando na reforma da Previdência nas próximas 3 semanas são só 10% do efetivo da Câmara. Está se referindo à CCJ e à Comissão Especial. O restante, 90%, poderia estar fazendo outra coisa. Então, aproveitando o ensejo, eu convido os parlamentares a fazerem outra coisa, porque o Brasil não pode ficar parado esperando o velho toma lá da cá de vocês.